Fala, meu povo, tio Valtinho na área, cheguei, galera! E aqui ao meu lado, meu amigo, meu parceiro, camarada Almir Serpa, professor de matemática do Fundamental, detonando aqui nas aulas do Educa PE, do 6º ao 9º ano, né, Almir? Isso, estamos juntos. E eu queria dizer para você, estudante da primeira série do ensino médio, que teve um certo vácuo de presença ano passado, se por acaso aconteceu com você, acompanhe as aulas de tio Serpa aqui, ó. Vai lá, pega todo o material do Educa PE, galera, assiste esse material, são aulas maravilhosas, você pode separar por tema, faça seu plano de estudo, reveja toda essa base de conhecimento que, por acaso, possa ter ficado para trás, não é isso, Almir? Verdade. E eu vou estar junto com vocês, ginásio pernambucano aí, dando uma força aí, conhecendo vocês pessoalmente, tá bom? É isso aí, galera. Serpa vai embora agora, que ele vai precisar fazer outro compromisso. E você vem comigo agora nessa participação show de bola na tarde de hoje. Valeu, Serpa! Tamo junto, parceiro! A equipe Educa PE é massa, galera. A equipe Educa PE é massa, galera. Então você vem comigo agora e eu vou pedir... Aninha, joga na tela geral pra mim, por gentileza, Aninha. Galera, o tema de hoje é muito massa. Olha só, conceitos e propriedades do cálculo de área e volume, parte 1. Pois é, galera, parte 1, por quê? Porque na semana que vem você continua aqui com o tio Valtinho. Você vai ter o ao vivo com o tio Valtinho na tua TV e também aqui no YouTube Educa PE, beleza? Então vamos lá, tela geral e a gente vai seguir assim, ó. Antes de seguir a nossa aula... Você que é estudante da primeira série do ensino médio, você tem que ficar atento à data de inscrição do SSA da sua série. No caso, você, primeiro ano, atento aí a SSA 1, tá certo? Olha só, as inscrições foram prorrogadas até o dia 31/8 e você pode fazer a sua inscrição. Lembre-se que o pagamento é dia 3 de setembro, você vai fazer sua inscrição, agora não tem mais isenção, você faz a inscrição, dia 3 de setembro vai pagar o valor de R$110. As inscrições são exclusivamente online e você já sabe, você que é primeiro ano, a tua prova ou tuas provas serão dia 5 e 12 de dezembro, beleza? Então fica ligado que a UPE é massa. Valeu, Aninha! Tem aí, né, Aninha, um QR Code para o pessoal acessar. Aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. Manda teu celular aqui que você já vai direto, galera. Direto para a inscrição do SSA. Beleza? Minha querida Aninha, tela geral agora que matemática vai vibrar, detonar, detonar, detonar. A aula de hoje, galera, conceitos e propriedades do cálculo de área e volume, parte 1. Onde a nossa expectativa de aprendizagem é a seguinte. Temos que mobilizar conceitos e propriedades para estabelecer as fórmulas para a determinação da medida de área e do volume de figuras geométricas e utilizá-las na resolução e elaboração de problemas. Aninha, esse tema é muito show de bola. Esse tema aqui é perfeito, galera, para a gente começar a entender bem como que se dá o cálculo de área, o cálculo de volume dos sólidos geométricos, tá certo? Então, essa aula de hoje é a parte 1, onde a gente vai ver toda a parte conceitual, a parte de estrutura desse tema. E na semana que vem, a gente já começa aí a mergulhar no cálculo de volume e área de algumas figuras especiais da geometria, beleza? Olha só, eu tenho aqui que apresentar para vocês algumas noções chamadas primitivas. Essas noções primitivas, eu trago para você aqui o ponto, a reta, o plano e o espaço. Olha só. Esses 4 itens aqui que você deve conhecer já do fundamental são noções ditas na geometria como primitivas. O que é isso, Walter? Essas noções geométricas, elas não possuem definição, mas dão base para todo o conhecimento existente na geometria. São noções primitivas. Olha só, esses objetos não possuem definição, mas precisam existir para dar base para as definições geométricas. Você vai entender agora com o próximo quadro a colocação, a existência desses 4 itens da geometria, tá certo? Olha só. Observe que para tudo existir eu preciso ter um local onde eu vou começar a registrar os primeiros elementos da geometria. Esse local é chamado de plano.
Esse plano, galera, geralmente é representado aqui na matemática por uma letra grega, onde a gente pode usar alfa, beta, gama e assim por diante. A mais conhecida aqui, ó, a representação alfa, tá certo? Então, um plano é essa região onde a gente vai representar por essa letrinha do alfabeto grego, beleza? Nesse plano, eu coloco o primeiro ente matemático no processo, ou o segundo, né? Um ponto. Observe que eu extrapolei aí esse ponto para que você percebesse ele na figura. Mas ponto, ele não tem dimensão, ele não tem área. Aí está pintadinho em vermelho, tem uma certa área se você aumentar em zoom, mas perceba que ponto é apenas a representação desse menor local no plano, tá certo? E no ponto eu coloco aqui letras do nosso alfabeto, letra A, B, C, todas em maiúsculo, tá certo? No caso, se eu considerar um ponto A e um ponto B, vou representar aqui esse ponto. Observe que eu posso, por esses dois pontos, traçar uma reta que conecta os dois. Ou seja, por dois pontos, a gente tem apenas uma reta que passa por eles. Tu percebeu que massa? Olha só, e uma reta é representada pela nossa letrinha R do alfabeto. Beleza? Olha só que legal, galera. Então eu posso ter várias retas. Além disso, quando eu traço uma reta no plano qualquer, eu estou dividindo esse plano em duas regiões. Olha só, a região que eu vou chamar aqui, a região superior, vou só pintar um pouquinho, mas eu vou apagar isso aqui, tá certo? E a região inferior, toda essa parte de baixo do plano aqui, tá certo? Então, uma reta divide um plano em duas regiões, beleza? Olha só, galera, se eu traçar essa outra reta, a qual eu vou nomear de S, só para diferenciar da primeira, observe que essas retas se cruzaram em um ponto e esse ponto aqui é chamado de vértice. Olha que legal, aqui eu tenho um ponto de intersecção chamado vértice, beleza? Olha que legal. Então agora o meu plano está dividido em 4 regiões. A região que eu posso chamar aqui de região 1, a região 2, a região 3 e a região 4. Essas regiões têm uma abertura aqui, galera. Essa abertura é chamada de ângulo, ou seja, esse espaço aqui, essa parte do plano aqui, ó, representado pelo ponto 1, é chamado de região angular 1. Aqui, região angular 2, região angular 3, região angular 4, beleza? Então, observe, se eu traçar mais uma reta nessa minha configuração de plano, eu montei uma região limitada, olha que legal, eu limitei a minha região com 3 ângulos. Eu compus uma figura fechada, limitada por 3 ângulos. E eu tenho certeza que você sabe o nome dessa figura que se formou aqui no meio, ó. Essa região é chamada de região triangular. Olha que legal. Então você poderia dizer para mim, professor, então um triângulo, ele surge da junção desses elementos primitivos. Exato. Então, para entender geometria, a gente deve se apropriar dessa ideia de construção, galera. Então, o que seria um triângulo? Um triângulo ou região triangular é uma região fechada composta por 3 ângulos. Olha o nome, triângulo. Aninha, corta para mim, por gentileza. Mas você, estudante, diz assim, professor Walter, triângulo tem 3 lados. É verdade, triângulo é uma figura geométrica plana composta por 3 lados. Beleza, mas o que define um triângulo, galera, é a existência de 3 ângulos. Percebeu? Senão o nome era trilátero. Se ligou? Triângulo, 3 ângulos. Região do plano com esses conceitos primitivos, essas noções primitivas que a gente começou a ver aqui na nossa aula, na parte de introdução. Massa? Beleza? Olha que legal. Diante da necessidade de fazer medições, o ser humano começou a inventar certas estratégias. Uma das primeiras estratégias foi utilizar parte do corpo humano para fazer esses padrões de medida. Agora observe que esses 2 egípcios aí da figura têm braços diferentes, com diferentes medidas. Então, imagina se eu digo que a medida que eu estou utilizando agora para medir essa corda fosse um braço, ou um dedo, ou um palmo, etc. De pessoa para pessoa, essas medidas mudam. Então, a matemática precisou de um padrão para trazer para a gente essa unidade de comprimento.
a gente utiliza hoje o padrão chamado metro, beleza? E geralmente a gente pode usar uma trena, uma régua ou até em modelos mais sofisticados, equipamentos de medição de distância. Aqui eu tenho um teodolito, galera, que faz o cálculo de certas distâncias utilizando conceitos da trigonometria. Porém, já existem réguas que podem ser acopladas a instrumentos como esse, réguas que são laser. Na hora que ela dispara, o raio laser ele vai e volta, a gente já sabe a distância daquele cômodo, daquele ambiente, daqueles 2 pontos que a gente está considerando, beleza? Então, a tecnologia vem trazendo para a gente vários avanços em unidade de medida de comprimento, tá bom? Olha só, eu tenho aqui com vocês uma reta qualquer desenhada num plano de apoio. Observe que eu desenhei a segunda reta, a minha terceira reta, consequentemente eu tenho uma região triangular, percebe? E aí o que acontece? Eu tenho um vértice lá em cima que eu vou chamar de vértice A, um vértice na esquerda de vocês que eu vou chamar de vértice B, e existe aqui, galera, a possibilidade de calcular a distância entre esses 2 pontos. Olha só, aqui eu tenho um ponto A e aqui um ponto B. E entre A e B eu vou ter que medir esse comprimento. Eu chamo distância entre A e B. Tu percebeu a importância dessa unidade de medida padronizada? Então, toda distância que a gente for medir, todo o comprimento de certos segmentos de reta, a gente vai estar medindo na unidade padrão chamada metro. Beleza? Tranquilo? Então vamos seguir. Daí por diante eu tenho um exemplo muito massa, Aninha. Deixa essa tela cheia geral assim, tá? Olha que massa, galera. Eu fui lá no Google, fiz o print lá da tela do Google Maps e trouxe para vocês. Quem mora aqui em Recife já reconheceu aí, ó, bairro de Casa Amarela. Aqui, ó, Casa Amarela. Tá reconhecendo o bairro da Várzea, onde o professor Walter está morando. A Iputinga, olha só, a Iputinga, o bairro do Cordeiro, a Torre, Graças, a Boa Vista, olha a Madalena, e aí todos, o Bongi, o Prado, todos os bairros periféricos aí que estão sendo observados nessa imagem. Eu vou apagar aqui, tá? Para facilitar a continuação do que eu quero com vocês. Agora imagine se a gente tivesse a necessidade de medir a distância entre 2 pontos quaisquer desse mapa. Você percebe que existe aí uma avenida chamada Avenida Caxangá, mas antes disso eu queria chamar a atenção de vocês, antes da Avenida Caxangá. Olha só, essa setinha que está aqui na direita do mapa indica lá embaixo uma unidade padrão de medida em quilômetro, ou seja, cada medida padrão aí na figura está indicando que eu tenho 1 km, 1 quilômetro. Professor, o senhor disse que medida de distância padrão é o metro. E aqui no Google Maps está trazendo em quilômetro. Como assim? Olha só que legal. Eu tenho aí uma linha mais ou menos representando uma reta, que é a representação da Avenida Caxangá. Pessoal, a Avenida Caxangá no Recife é uma das maiores avenidas em linha reta do estado de Pernambuco. Eu não tenho certeza se diria se é do Brasil, mas eu posso pesquisar para vocês depois. Vocês podem pesquisar também pelo Google. Mas veja, a Avenida Caxangá tem uma distância no mapa e aqui embaixo, na unidade de medida do mapa, eu sei que a distância em vermelho, olha, representa 1 quilômetro. Então, galera, eu posso fazer por aproximação a comparação desse segmento de reta deslocado 2 vezes, 3, 4, 5, 6 vezes. Ou seja, eu chego à conclusão que a Avenida Caxangá no Recife mede aproximadamente 6 quilômetros. Eu falei de propósito, olha só, 6 quilômetros. E essa unidade você reconhece bem, mas aí tem um prefixo que você precisa compreendê-lo para trabalhar com as principais unidades de medida, que é o que eu quero que você chegue comigo nessa aula. No caso, o comprimento é dado em metro. O quilômetro é uma unidade que é múltipla do procedimento que a gente vai estar trabalhando aí com a unidade padrão. Mas observe bem. Aqui eu tenho um bloco. Olha que ficou massa. A imagem ficou bonita. Cara, essa imagem dedico a todos vocês estudantes, tá bom? Olha só, eu quero trabalhar aqui com a minha unidade fundamental de medida chamada metro. Observe que
eu tenho a representação dela pela letra M. E aqui, observe, eu tenho todos os múltiplos dessa unidade padrão de medida. Vem comigo. O deca é representado pelo DA. Se eu estou trabalhando aí com decâmetro ou decâmetro, eu vou representar por DAM, ou seja, o DA é um prefixo que vai trazer para a gente uma certa ideia de grandeza numérica para a unidade de medida. Então, galera, observe que eu tenho o outro múltiplo, que é o hectômetro. Eu vou ler assim, ó, hectômetro, beleza? Representado pela letra H. A partir daí, eu vou dizer o seguinte, ó, hectômetro, eu tenho exatamente a representação HM, o M de metro e o H do hectômetro. Assim como eu tenho o quilômetro ou quilômetro. Olha, quilo é um prefixo representado pela letra K e o metro pelo Mzinho. Tu percebeu? Então, do jeito que eu tenho múltiplos, eu também tenho submúltiplos, ó. O submúltiplo do metro, decímetro, é o D, a letrinha D, juntamente com M, fica decímetro, beleza? Olha só, centímetro, ou seja, o centi, letrinha C, e o M de metro eu tenho centímetro. E aí eu também tenho a ideia do milímetro, ou seja, o mili, representado pela letra M, e o metro eu também vou representar pela letra M. E aí eu tenho o milímetro, que é o MM, beleza? Galera, você não pode perder de agora acessar nosso fascículo. Nós temos aí todo o material da aula, tanto esse material aqui em PDF que você pode receber, como o podcast da aula e também o material do fascículo. Você pode receber agora, ó, clicando aqui embaixo, ó. Dá uma olhadinha aqui nesse QR Code. Você faz o seguinte, pega teu celular depois da aula, se você está assistindo por ele, tá? Clica ou joga aí nesse QR Code e você vai ter acesso direto ao nosso banco de informações, a nossa Midioteca EducaPE. Aninha, essa Midioteca tá show de bola. Quando eu preciso de material, eu vou lá, pego aquele material, utilizo, passo para os colegas. E você, professor, pode estar utilizando com seus alunos também, tá? Como material de apoio. Aproveita, detona que esse material é nosso, é do estado de Pernambuco, para todos vocês espalhados pelo Brasil. Aninha, tu sabia que tem aluna acompanhando a EducaPE lá em Cutias, em São Paulo? Eu recebo um monte de gente de Cutias, de Guarulhos, a galera que acessa pelo nosso Instagram e diz que está acompanhando aqui as aulas de matemática da EducaPE. Que massa, né? Show de bola. Essa galera só... A galera do interior eu nem falo, né? Porque eu sou, né, suspeito a falar. Adoro demais essa galera do interior que curte, que acompanha aqui cada aula nossa, que interage pelo Instagram. Show de bola. E agora temos também transmissão direto do Agreste. Robertão da transmissão tá aqui, ó. Olha só. Fazendo agora uma transmissão ao vivo e essa aula está sendo gravada e vai ser liberada daqui a pouquinho para você, aluno do primeiro ano. Mas acompanha também a aula gravada que está show, a aula que está sendo transmitida agora ao vivo, que está show de bola, beleza? Vamos lá, Aninha, vamos continuar aqui a nossa explicação. Galera, esse mapa que eu trouxe para vocês traz aqui as ideias dos múltiplos e dos submúltiplos do metro. Então, por exemplo, se eu quero representar um decâmetro, olha aqui, ó, um decâmetro aqui, tá certo? Então, um decâmetro é só você dizer que ele equivale a 10 elevado à potência 1 metro. Tu percebeu? Ou seja, 10 na potência 1 metro. Ou seja, tu vai substituir esse DA por 10. Ou seja, um decâmetro, o deca é 10. Então, fica equivalente a 10 metros. Então, quer dizer, Aninha, que se eu tiver uma unidade de medida de 10 metros, eu posso dizer, olha, aqui tem um decâmetro. Por exemplo, a diagonal da tua sala, gente, do canto da sala de um canto a outro da tua sala, tem aproximadamente 10 metros. Aí você fala para o seu colega, olha, essa nossa sala tem uma diagonal de 1 decâmetro. E aí a cada 10 metros você diz 1 decâmetro, beleza? A frente da tua casa, ela tem aproximadamente, pode ter ali 10 metros, ok? Se é um terreno separado, aquela resenha toda. Então, a gente tem que entender esses prefixos para compreender as principais unidades de medida. Vamos lá, tela geral. Eu tenho o hectômetro, ou seja, um hectômetro, olha só, se eu quero representar um hectômetro, é igual a 100 metros.
Então, na hora que eu estou vendo uma corrida de 100 metros, eu digo, eita, esses corredores estão correndo 1 hectômetro. Então, esses prefixos, muitas vezes, não estão no nosso dia a dia. Assim como o quilômetro. 1 quilômetro dá 1000 metros. Ô, tio Altinho, por que você colocou em potência de base 3? 10 na potência de base 10. 10 elevado a 1 para decâmetro, 10 elevado a 2 para hectômetro e 10 elevado a 3 para o quilômetro, porque assim fica mais fácil a gente entender que é só a potência que está alterando aí. Do mesmo jeito, quando eu penso ali no decímetro, olha só, se eu quero representar 1 decímetro, a gente vai entender que é 10 na potência menos 1. 1 centímetro é como se fosse 10 na potência menos 2. E 1 milímetro é 10 na potência menos 3. E com essas unidades de comparação de medidas, eu posso fazer qualquer conta dentro da unidade de medida comprimento. Não é fácil, Aninha? Não é tranquilo? O pessoal aí de Libras está acompanhando direitinho, está vendo que não tem mistério essa linguagem da matemática. Quando você se apropria dela, você começa a entrar nesse universo dos números com mais certeza, com mais assertividade. E eu tenho certeza que a Aninha, se fosse fazer um Enem agora, estaria afiada, porque acompanha aqui todas as aulas conosco. É a Aninha e Robertão da transmissão que está no sertão pernambucano, galera. Um beijo para você, Robertão. Olha o coraçãozinho do tio Valtinho. Ah, sou teu fã, cara. Olha só, vamos continuar aqui. O nosso objeto principal agora é medindo a área de figuras planas. Observe, quando eu tenho um plano e 3 retas que se intersectam, a gente tem exatamente uma região que vai ser limitada por esses 3 vértices, 3 ângulos, e essa região a gente chama de região triangular, beleza? Então, antes eu precisava medir a distância entre 2 pontos quaisquer, ponto A e ponto B. Mas agora, galera, eu preciso quantificar, eu preciso medir, eu preciso ter um número para comparar o tamanho dessa região em destaque aí, azul, tá certo? Essa região interna eu chamo de área, beleza? Então a matemática traz para a gente algumas ferramentas, algumas equações para a gente medir essas benditas áreas. Olha só, se eu quero comparar uma região retangular, eu vou pegar aqui um retângulo, olha só, um retângulo ele é formado por segmentos paralelos, de forma que cada ângulo forme 90 graus, esses ângulos aqui, ó, formam 90 graus, e aí, galera, para medir essa região em azul, eu vou chamar de região retangular ou área retangular, é só você medir o comprimento e multiplicar por essa largura, ou seja, base vezes altura. Multiplicou as duas, tu encontra essa área, beleza? Análogo a essa ideia, se eu tiver uma região quadrada, que é um retângulo especial, olha que legal, eu faço a área como se fosse comprimento vezes largura, do mesmo jeito, como eles são iguais, ficaria assim, ó, área do quadrado, lado vezes lado, confere? O que tem potência e número 1 e base igual, repete a base e somos expoentes. E aqui a área do quadrado todo mundo sabe como calcular, beleza? A região quando ela é triangular, olha que legal, eu tenho um retângulo de base e quero fazer uma divisão desse retângulo. Eu tenho uma região triangular em amarelo aí, ó. Vê só, essa região triangular nada mais é do que a área dela calculada assim, ó. A área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Olha que legal. E aí eu tenho a equação mais simples para o cálculo da área. E para finalizar, eu tenho aqui que apresentar para vocês, ó. A área de triângulos equiláteros. Se eu tenho um triângulo equilátero, não vou demonstrar agora porque o tempo não dá, mas observe, os lados são iguais e eu tenho a fórmula desse triângulo, a área desse triângulo dada por L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4 para calcular a área desse triângulo equilátero, beleza? Galera, e para encerrar essa nossa aula, perceba, tem uma observação importante para vocês. A área de um hexágono, que é uma figura muito utilizada na matemática, ela é composta por 6 triângulos equiláteros. Olha que legal. Então, a área desse hexágono, ele vai ser igual a 6 vezes a área que a gente fez para calcular o nosso triângulo equilátero. Ufa! Aninha, tempo esgotado. Infelizmente, acabou. Mas, galera,
semana que vem a gente complementa essa aula para você, tá certo? Vem com o tio Valtinho, semana que vem é ao vivo na terça-feira. Um cheiro no seu coração, você que está espalhado do cais ao sertão. Tchau, galera! Foi!